Muito boa tarde a todos. Vamos então dar início a mais um debate promovido pela Universidade Católica Editora. Hoje, nesta tarde de imenso calor, é ótimo ver aqui tantas pessoas a assistir a este debate. Vamos hoje falar de como medir o stress, a frustração e o perfeccionismo, temas que nos são muito próximos e que estão na base da edição deste livro sobre instrumentos de avaliação, e cujos autores temos aqui presentes: António Mostardinha, investigador do Centro de Investigação Interdisciplinar em Saúde da Universidade Católica Portuguesa, e Paulo Alves, diretor da Escola de Enfermagem do Porto. Connosco também, como oradora, temos a professora Amélia Figueiredo, diretora da Escola de Enfermagem de Lisboa. Portanto, temos aqui dois diretores de escolas de enfermagem, temos aqui temas muito importantes também para tratar, e para isso temos connosco como moderadora a professora Anabela Pereira, professora catedrática do Departamento de Psicologia da Universidade de Évora, a quem passo de imediato a palavra para poder fazer a moderação. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, doutora Anabela. Permitam-me que me levante e cumprimente todos os presentes. É uma homenagem à vossa desistência num dia de calor, e dizer que na temática do stress estamos todos bem enquadrados, porque a nossa vida, o dia a dia, além do laboratório do qual sou diretora do Stress Lab, digamos que é uma temática que a todos nos toca. E gostaria de vos apresentar esta mesa, que muito me honra, e que irei colocar aqui algumas palavras. Irei também abrir um espaço a cada um de vós que estão aqui, que queiram partilhar. É bom esta interação, é bom ouvir também o outro lado, que não os especialistas que elaboraram este trabalho, e portanto contamos com a presença de todos vós. Muito obrigada. Eu vou começar, já foram apresentados, mas permitam que façam aqui uma breve palavra aos nossos convidados. Já, para além do que já foi dito, o Dr. António Mostardinha, investigador, doutorado em Educação na especialidade de Psicologia de Educação, permitam-me que faça aqui uma breve nota. Foi dos alunos mais brilhantes, é uma mente brilhante que eu tive ao longo de 38 anos de carreira. Portanto, é com muita honra que o temos aqui. O Dr. Paulo Alves, não o conheço tantos anos, não é? Mas gostaria de realçar que é também diretor da Escola de Enfermagem, coordenador adjunto do doutoramento em enfermagem e também especialista e doutorado em enfermagem. Portanto, também uma pessoa que nos toca. Por fim, a professora Amélia, que tem áreas de interfaces entre a educação e a psicologia, o ensino, a enfermagem também, e portanto, digamos que integram e que dão aqui diferentes olhares nesta breve sessão. E posto isto, como sabem, temos aqui um livro, Instrumentos de Avaliação da Teoria à Prática. Se eu fizer aqui uma pergunta muito rápida, dos que estão presentes, quem é que já fez investigação e que precisou de utilizar instrumentos de avaliação? Dos que estão presentes? Já? Temos ali jovens que levantam a mão. Não precisaram, precisou. Muito bem. Então, este nosso livro, que é Instrumentos de Avaliação, é um livro de elevada utilidade para quem é professor, quem orienta teses, faz investigação. Isto vai ser uma ferramenta fantástica, concorrente com a IA. O que é que nos aborda, assim, muito breve, este instrumento? Este livro fala-nos da teoria, da prática, fala-nos também
de como investigar, fazer opções metodológicas, como se seleciona a amostra, como se seleciona os instrumentos, que tipo de instrumentos, quais os instrumentos válidos, etc, etc. Está muito bem organizado. Nós conseguimos ler o livro, parece que vamos a caminhar um trekking difícil de subir uma montanha, mas tem as ajudas frequentes, tem tabelas, tem caixas de texto, tem sublinhados, tem algo que nos ajuda e muito bem. Mas eu não vou dizer tudo. Perguntava à professora Amélia qual era a sua opinião sobre este manual, porque sei que também é professora, investigadora. Muito obrigada, doutora Anabela. O que é que eu posso dizer? Posso dizer que o livro é sobretudo um instrumento. É um instrumento didático. É também um manual. E só de facto se consegue fazer um manual com este tamanho e prático, com uma sequência de capítulos lógica, com entradas de texto, com caixas de texto, com casos reais, quando se sabe muito do assunto. E, portanto, eu começo por cumprimentar os autores e dar-lhes os parabéns, porque, de facto, congregar, sintetizar num livro o que está disperso na bibliografia variada, desta forma tão interessante, é algo que é difícil. Depois tem outro aspecto muito interessante, que é nós podermos pegar num livro e ler uma secção independentemente da outra. Tem também mais de 100 fontes primárias de elevada qualidade. Tem igualmente um glossário que ajuda qualquer investigador, qualquer professor, qualquer estudante. E esse aspecto também é muito... gostaria também de destacar. E depois há outros aspectos que têm a ver com uma vertente processual. Digamos que temos o começo e o fim. Temos desde o livro, digamos que dá o processo da construção de uma escala, desde a sua concepção à sua validação, com um preciosismo e um rigor assinalável. E, portanto, considero que é um livro de extrema importância, muito prático, que traz novidade ao conhecimento, porque ele o sintetiza e será com certeza uma mais-valia. E eu diria que com o tema que nós temos, que é como medir o stress, a frustração e o perfeccionismo, que no fundo acabam por ser estados, acabam por ser sentimentos negativos e até a aproximação a alguns padrões, quem é perfeccionista, e eu acho que este livro tranquiliza os investigadores, porque o saber não ocupa lugar, mas tranquiliza-nos, não é? E, portanto, neste sentido, eu acho que é um livro muito interessante e que convida à leitura a todos. Muito obrigada, professora Amélia. E já agora só uma à parte das escalas que são referidas aqui no texto. Muitas delas avaliam o burnout nas áreas das ciências sociais, da enfermagem, da saúde, e também o stress, a vulnerabilidade ao stress. São alguns dos exemplos. Aliás, o Dr. António trabalhou com escalas, usou muitas escalas na sua investigação inicial. E eu ia perguntar-lhe abertamente a ele, que é o primeiro autor, como é que isto começou? A ideia para este manual começou com a necessidade de desenvolvimento. Reparei que a informação estava muito dispersa, era difícil diferenciar o que era literatura, evidência científica, e o que era literatura cinzenta. Quais as melhores guidelines para validar uma escala, fez com que tivesse a ideia, e partilhei depois com o Paulo, para conceptualizarmos este manual, de compilarmos o que existia nas bases de dados, na PubMed, na Scopus, compilar essa informação
informação no manual, dando exemplos reais para que efetivamente ajudasse o leitor a perceber o conceptual para o prático. Foi assim que tudo isto começou, foi através, ou seja, o doutoramento foi o despertar da necessidade. Já agora, Sr. Paulo, da sua experiência como professor, este livro vai ser útil ou é mais um que fica lá na biblioteca? Muito obrigado, cumprimentar-vos a todos também, cumprimentar-vos a vocês. Eu acho que este vai ser um livro, acima de tudo, dizer, ou permita-me dizer isto inicialmente para não perder a oportunidade. Na verdade, quando nós falamos do doutoramento ser o catalisador, no caso do António ter dito este livro, e de servir exatamente como o António surgiu, e depois ao falarmos, percebemos que os nossos estudantes têm alguma dificuldade, quando digo estudantes, e nós também, porque somos internos estudantes enquanto professores, portanto, teremos de estar sempre a atualizar-nos. O facto da necessidade de criarmos constantemente quer instrumentos de medição e aferir hoje, por exemplo, o nosso tema, de algumas variáveis que são extremamente complexas, como já vimos aqui o stress, como vimos aqui especificamente a situação da frustração numa situação muito complexa, de nós conseguimos identificar, mas não conseguimos medir, e a questão que me coloca os alunos tem aqui a possibilidade, os estudantes e os professores, convém que se lembre isto, que nós, quando preparamos a aula, sabemos isto todos nós, quando vamos falar de metodologias de investigação, ter a possibilidade de ter tudo que é sintetizado neste aspecto e conseguir de alguma forma orientar a que o estudante possa recorrer a uma obra que o vai indicar, ou pelo menos o vai orientar ainda mais no processo, acho que vai ser algo que eles podem perfeitamente utilizar. Nós falamos, entretanto, entre nós e percebemos que à volta deste estão a nascer mais, mas vamos centrar-nos neste, mas centrar-nos especificamente naquilo que é algo que seja fácil de leitura e que permita efetivamente que o estudante encontre imediatamente resposta para aquilo que pretende. E a possibilidade que nós temos aqui de termos exemplos concretos vai ajudar a que as analogias possam ser feitas, e aqui é muito importante perceber que eu acho que falta neste ano, e permita-me agora, professora Anabela, dizer isto, falta aqui também um bocadinho de humor, não é só de uma parte positiva, que nós estamos a falar do stress, da frustração, do perfeccionismo, mas houve muito humor neste projeto, certo? Portanto, o humor aqui só ainda nos causa mais stress quando nós formos medi-lo, mas na verdade a grande dificuldade é nós conseguirmos aferir, medir, nós sabemos que ele existe, mas quantificar é que é complexo, e às vezes os estudantes podem muitas vezes recorrer, ou podem, eu espero que recorram a esta obra para efetivamente o consigam medir de forma mais, se quisermos, sistematizada. Mas dá-me a sensação, não sei se teremos aqui empresários, pessoas que queiram avaliar a satisfação do que fazem, o empreendedorismo, como é que nós avaliamos, para nós mudarmos é preciso avaliar muitas vezes. E o que nós sentimos de pessoas que não académicas é: eu tenho uma boa empresa, mas eu gostava de avaliar a eficácia disto ou daquilo, como devo fazer. Eu penso que este manual, não sei se a professora Amélia tem esta noção, de que este manual não é só para académicos, é para qualquer pessoa que queira avaliar o que faz. Eu lembro-me, recentemente houve um funcionário de uma empresa que diz-me: eu sou um ótimo funcionário, o meu problema agora não é o stress, é o tecnostress. Como é que eu devo avaliar o tecnostress das plataformas? Que são, digamos, agora, que são muito úteis, ajudam-nos imenso, mas se nós não soubermos lidar bem com eles, pode a própria tecnologia ser ela própria indutor de elevado stress. Portanto, eu não sei se tem essa percepção, professora Amélia, mas eu acho que este livro das implicações para qualquer pessoa que queira avaliar até as relações, avaliação da relação de interajuda emocional, há variáveis da solidão que se podem usar. São percepções. Este instrumento relata como é que se pode avaliar percepções, questões de elevada vulnerabilidade afetiva e social, mesmo com alguma validade e fidelidade.
não sei qual é a sua opinião. Eu concordo em absoluto, porque o que eu acho que é muito diferenciador no livro é a possibilidade de podermos medir algo que é subjetivo e, portanto, muito difícil de o conseguir de uma outra forma. E o livro anuncia isso, anuncia esta possibilidade de medir e tem, e também concordo consigo, não será só para académicos, portanto, para qualquer pessoa que queira investigar determinada construto que seja subjetivo. Eu penso que este é o grande core deste livro. E além disso, o livro também pode proporcionar a Juvante aspectos muito interessantes, porque eu, medindo, estou a fazer um diagnóstico. Diagnosticando, eu posso intervir. Se eu intervir, eu posso minimizar ou debelar determinada coisa. E nesse aspecto, eu acho que o livro também pode ter contributos no futuro para as comunidades, para as sociedades, porque ele, fazendo emergir determinada problemática, diagnosticando determinada problemática, podemos intervir. E nessa linha, a Juvante, ele terá também outros reflexos muito interessantes, para lá da investigação que se possa fazer. E agora voltava novamente aos autores e o Dr. António Mostardinha, do que fez, o que é que lhe custou mais e quais são os desafios agora para a segunda edição deste livro? Olha, o desafio para a segunda edição será explanar, explicar, introduzir conceitos sobre como construir um questionário, os tipos de perguntas que podem ser feitas, os tipos de perguntas fechadas, abertas, os tipos de resposta que podem ser utilizados, as escalas de Likert, a forma como se responde 1, 2, 3, 4, 5, 1 corresponde a isto, o 2 corresponde àquilo, até chegar ao 5. Quais são os problemas que podem introduzir as escalas de Likert, as classificações mal feitas, mal elaboradas, explanar melhor e aprofundar melhor essa parte no desenvolvimento de um questionário. Quais são os desafios de desenvolvimento de um questionário, seja ele feito de raiz, seja ele desenvolvido com o auxílio de outros questionários já elaborados por outros autores. Este será o nosso primeiro desafio, provavelmente no futuro. Muito bem. Sr. Paulo, da sua parte, que desafios abrem agora que não estiveram ainda, que não tiveram hipótese de colocar tudo, não se pode colocar tudo no primeiro. Nós falamos, há aqui um desafio, e permite-me, António, se calhar, ter aqui uma confidência de quando foi conversada a primeira vez, e é importante dizer isto, que é assim, o António é uma máquina de trabalho. Tem uma capacidade de trabalho enorme, e isto é muito, muito fácil trabalhar assim, porque quando temos alguém que está connosco e que produz desta forma é uma coisa inacreditável. Por isso aqui também temos de ter a humildade de reconhecer que, na verdade, uma equipa funciona bem, mas temos aqui componentes distintas em termos de trabalho. E para responder à sua questão, o desafio que é, há muitas coisas que nós podíamos acrescentar, mas que poderia se calhar aumentar a dimensão do livro, podia torná-lo muito denso, como algumas que já pensamos e que durante o nosso trabalho, durante a investigação, percebemos que se calhar era necessária esta parte, se calhar de sermos mais práticos naquilo que é, e muitas vezes, dependendo do ciclo de estudos que estamos a falar, a exigência também vai sendo maior, mas nós não vamos conseguir responder com o mesmo manual aos 3 ciclos, ou se calhar com a exigência que pretendíamos, e que se calhar alguns temas podem até ser mais aprofundados. Nós temos muitas das validações que aqui estão que não é expectável que no primeiro ciclo sejam, ou que queiram utilizar, já não para falar em outras áreas, mas em áreas de segundo ciclo e terceiro ciclo eles são exigentes. Mas se calhar o que é mais interessante, eu disse isto quando eu dizia que vou ter aqui uma conferência com o António, é que eu acho que o livro, da maneira que nós estamos hoje a falar de stress, frustração, e é o tema que nos traz hoje,
eu acho que ele trabalha uma coisa muito interessante que é, ele não ensina a construir um instrumento, ele ensina-nos, sobretudo, a não aceitar qualquer instrumento. Isto é, na sua leitura, nós somos capazes de dizer que nós temos cada vez mais que questionar, que de alguma forma tentar perceber que é que muitas vezes as soluções rápidas que nos aparecem e que parecem fáceis na metodologia, já está ali um instrumento que já está validado, vamos utilizá-lo, nem sempre respondem de forma eficaz às questões que nós realmente queremos. E eu acho que este é o grande desafio, não é pegar e dizer vamos construir um instrumento. Às vezes o timing é que manda e nós sabemos isto, nós não somos, ou isto é, eu gostaria muito de controlar o meu tempo, mas já perceberam que estou perfeitamente perdido. Portanto, eu vou dentro do tempo que tenho, perceber e com este manual ajudar-me a entender que nem todos os instrumentos são os melhores para aquilo que muitas vezes nós procuramos e temos que ter mais calma para pensar realmente o que é que queremos medir e a partir daí sim adaptar, construir, alterar e é aqui neste aspecto fundamental que eu acho que ele nos traz algo novo, que é saber esperar, ler e entender efetivamente onde nós podemos melhorar e o que é preciso realmente validar, o que é preciso de alguma forma alterar. A grande questão é, quando nós olhamos para, se quisermos aqui, situações muito práticas do stress, da frustração, nós estamos a falar de escalas que são muito frágeis, muitas vezes a medir isto. Quando eu digo isto, perdoem-me, não é diminuir o conceito, mas sim, é muito difícil, peço desculpa que isto começa a descer, é muito difícil muitas vezes, ou se quisermos, perdoem, não interpretem mal o que eu vou dizer, muitas vezes algumas escalas são desajustadas ou metodologicamente apressadas, perdoem-me dizer assim, e que na verdade não conseguem responder a tudo, e nomeadamente quando falamos destas variáveis é extremamente complexo. Por isso, como dizia, nós quando atravessamos aqui um instrumento, e prometo calar-me para passarmos aqui para outras questões, que é, nós quando construímos o título da teoria à prática, leva-nos o quê? Não basta saber, temos que aplicar com sentido, por isso não é teoria, é chegarmos à prática. Temos aqui uma alusão muito clara entre a parte da estatística e a parte que é muito precisa, e aqui nomeadamente como profissionais de saúde, a empatia. Nós temos que fazer aqui uma relação, não pode ser um ato frio de medir, não é fácil, nós não conseguimos medir a frustração de uma forma isolada, como se fosse um mais um são dois. Nós temos que efetivamente perceber que este não é um ato isolado e que não chega só um instrumento por si, é preciso o resto que é necessário construir para nós conseguirmos efetivamente ter a resposta que procuramos. E por último, o rigor metodológico que queremos, mas acima de tudo também perceber que não é só construir um instrumento só do ponto de vista académico, nós também somos clínicos e gostávamos que o poder aplicar na clínica fizesse sentido naquilo que é fazer sentido na vida, na nossa e na vida, nomeadamente aqui com profissionais de saúde também, dos nossos utentes, das pessoas, e isto é que faz a grande dificuldade por vezes, se calhar, não é, António, falta aqui alguma coisa que nos faça sentido, não falta? Pronto, não falta. Muito bem. Dr. António, quer-nos acrescentar alguma coisa em relação a este comentário? Não quero acrescentar. Então, eu gostaria, porque eu penso que há algo que ele referiu e que está implícito neste trabalho. Quando falamos no stress, obviamente que as escalas dão-nos percepções, autorrelatos, mas há outras maneiras de avaliar, por exemplo, o stress e o burnout, que é o temática de hoje, e que é aqui referido as variáveis mais psicofisiológicas. Por exemplo, a recolha do cortisol, a recolha de sangue. Nós podemos recolher o cortisol do sangue, pela saliva, e dar-nos indicadores de medição do stress, certo? Portanto, eu penso que nestes instrumentos que aqui o livro fala, não fecha apenas para instrumentos de escalas, de questionários, até questionários analógicos, entrevistas analógicas, mas alerta também para o futuro, certo? E nesta temática do stress, e permitam-me, é importante avaliar no stress e burnout, é importante fazer o screening de como é que estamos, o diagnóstico, para intervir. E a intervenção é que é importante, não é? E deixem-vos pergunto, e agora gostava de passar a palavra para os presentes, quem é que já teve situações em que tivesse sintomas de stress?
está ali uma senhora, quer dizer, qual é o sintoma mais indicador? É a taquicardia, é a palidez, é o nervosismo, é beber café? Qual é o seu sintoma? Só um minuto, está bem? O meu principal sintoma de stress são mesmo ataques de pânico, portanto, uma onda de calor, tremores generalizados, a boca a saber faz a ferro, portanto, é mais ou menos isso. Portanto, temos aqui, só para nós percebermos esta questão do stress, temos sintomas psicofisiológicos, que podem ser medidos nos questionários pelo feedback, pelo cortisol e não só. Alguém tem, quando está em tensão, em stress, tem sintomas cognitivos, ruminativos? Alguém tem? Não vou ser capaz, vou falhar, os outros são melhores que eu. Alguém tem estes problemas quando está em stress? Por exemplo, numa avaliação ou quando estão numa entrevista para emprego. Algum dos presentes já pensou isto, alguma coisa? Eu já. Alguém já teve algum pensamento desta natureza? Isto nós dizemos que são os sintomas cognitivos do stress, que são os mais difíceis, são aqueles ruminativos que são automáticos, nós não os controlamos, são os pensamentos automáticos negativos e que interferem também na nossa avaliação de stress. Aqui o livro fala ligeiramente também destes sintomas e de como é possível avaliar. E já agora, se permitam, portanto, sintomas psicofisiológicos, sintomas cognitivos, sintomas comportamentais. Os cognitivos, portanto, comportamentais, quando estamos em muita tensão, quem é que não come mais? Não bebe mais? Alguém já teve destes sintomas? Deixa tudo, fica procrastinador, deixa tudo, faz tudo menos aquilo que tem que fazer. Alguém experienciou isso? Eu sim. Temos ali algumas mãos. Alguém quer partilhar a vossa experiência destes sintomas de stress que nós, enfim, a parte da psicologia tem trabalhado tanto, mas é outra dimensão de avaliar também o stress, não é? E o burnout. Mas notem, mais importante, é importante avaliarmos, mas não basta só avaliar, dar o salto proativo para a intervenção. Como é que lidamos com isto? Alguém quer partilhar connosco a experiência bem-sucedida? Certamente já tiveram experiências bem-sucedidas quando estão em situações de crise, de elevada tensão, de stress. Como é que fazem? Alguém quer partilhar? Aquela senhora está a saber. Força! Quer falar? Não? Esta senhora da frente abanou com a cabeça. Sim, partilha a sua experiência. Eu não quero de forma alguma dominar enriquece-nos aqui com a sua experiência. porque efetivamente o que me acontece, revejo-me em todos esses sintomas, nomeadamente cognitivos, procrastinação, a sensação de derrota e de inferioridade permanente em relação aos outros, me faz procrastinar e adiar ao máximo o início da elaboração de qualquer uma das tarefas, de algum trabalho, etc. E também em relação a essas obsessões e compulsões alimentares, o que me acontece frequentemente é que durante o dia sinto-me tão em alta, tão hiperglicémia, com o cortisol tão em alto, que não como de todo. Mas chego a casa, só não como a porta do frigorífico, porque é um frigorífico, é de encrastar. O resto, qualquer coisa serviria, não é? Muito obrigada por partilhar essa sua experiência. Não é única, penso que alguns dos presentes também certamente terão situações dessa natureza e portanto que isso é frequente. Ok? Alguém queira partilhar mais ou comentar algo sobre aquilo que nós aqui dissemos, sobre a avaliação destas variáveis subjetivas, outras mais objetivas, outras mais de natureza muito mais emocional. Portanto, este instrumento, este livro refere cuidados a ter quando avaliamos estas variáveis que mexem connosco, não é? As estruturas variáveis que são indutoras
do stress e não só, não é? Mas claro que não é só a avaliação, os instrumentos, eles só por si não são a salvação quando nós estamos em situações de elevado stress e burnout, não é? É preciso também, a nossa personalidade interfere, não é? E tudo isso, a maneira como nós lidamos com os fatores pessoais que não conseguimos mudar, o género, aquelas características, mas há outros que nós conseguimos mudar e que depende das nossas competências e da nossa atualização e que vamos mudar para este equilíbrio. O stress faz bem. O stress, nós sem stress não conseguimos viver, ok? E, portanto, o stress é útil, é quase como o Sly, que é um autor que trabalha, diz que o stress é, digamos, o tempero da vida. Nós sem stress não conseguimos funcionar. O problema que se põe são os limites, os muito altos e os muito baixos. Portanto, temos que saber manter níveis de stress moderados para ser bem-sucedidos. A evidência, a curva de Gauss, mesmo a lei de Epson, diz-nos que somos, quando vamos para uma tarefa sem grandes tensões, mas sem grande entusiasmo, não executam boas tarefas. Mas aquelas que vão com muita tensão e elevado stress, também não. As que vão no meio, essas são bem-sucedidas, ok? E, portanto, este livro também nos fala da estatística da curva de Gauss. Não sei, agora meteria aqui novamente para os autores para complementar este raciocínio ou, eventualmente, algum comentário sobre isto. Eu queria só fazer aqui, reforçar um pouco do que disse a Sandra, que é, nós reparamos, e permitam-me só dizer isto, nós estamos a levar isto para o lado negativo, mas eu queria reforçar este componente positivo. Nós temos stress e nós precisamos disto, nomeadamente para quê? Para muitas vezes ativar aquilo que é a nossa atenção e estar assim nessa fase de equilíbrio. E apostar só 2 exemplos que sentimos isto e partilhar com vocês. Nós vivemos todos com o stress e vamos nos conhecendo cada vez melhor. Há momentos é que não conseguimos gerir, e é aquilo que dizia, e eu muito obrigado pela partilha, nós identificamos perfeitamente quando estamos com mais stress ou menos stress. E a grande questão aqui, cá está, não é o instrumento de avaliação, é eu identificar, mas eu depois identificar soluções para o que é que eu tenho vivenciado e que permitam partilhar com vocês e que tenha alguma preocupação com, eu não sei se vou dizer aqui alguma, mas com a geração mais jovem. Eu tenho notado que a fuga é muitas vezes a resposta perante a situação de stress, coisa que nós não víamos anteriormente. Isto é, a fuga à situação em concreto é o que nomeadamente leva, eu vejo, por exemplo, muitos estudantes, quando são expostos, por exemplo, à apresentação de trabalho, faltam à aula. Preferem não ter a avaliação e preferem ir a uma avaliação final quando são expostos, por exemplo, a falar em público, ou uma situação que lhes aumentou, não é o stress do trabalho, nem podemos falar aqui um bocadinho de frustração. Na verdade, eles podem estar perante criar um desejo muito grande de completar ou ter uma boa nota e sabem que não vão conseguir, ou pelo menos sentem que não se prepararam efetivamente para aquele trabalho e que depois daquele momento têm sentimentos de raiva, de apatia muitas vezes. Mas o que eu tenho notado ao longo dos últimos tempos é que há uma fuga ao enfrentar a situação que causa o stress. A causa do stress não é propriamente a realização ou a preparação do trabalho em casa, é o ato, por exemplo, de falar é o ato de estarmos aqui sentados. Eu estava com stress antes de vir para cá, na verdade, e já falei muitas vezes em público, mas se não é este stress, nós não aplicamos, não temos aquela energia necessária. O que eu noto é que fugir não é a resposta. E, na verdade, eu acho que esta é a grande dificuldade. Nós também, enquanto professores, enquanto profissionais de saúde, muitas vezes temos aqui ajudar a fazer com que a fuga nem sempre é a melhor situação. E isso é essa gestão do stress é que é para mim o mais complexo. Não só acrescentar, gerir o stress, porque o stress também aumenta a performance, aumenta a irrigação cerebral, temos mais umas batidas no coração e, portanto, ficamos mais irrigados. A questão é geri-lo e às vezes cada pessoa tem a sua forma de o gerir e concordo com o Paulo. A fuga nunca pode ser, de facto, a resolução do problema, mas enfrentá-lo com as defesas que cada um terá.
Muito bem, com as novas estratégias de coping, não é? Mas eu passava aqui novamente ao Dr. António, para além de fazer alguns comentários, perguntar-lhe se não pensam no futuro fazer um livro sobre psicologia experimental com avaliações mais laboratoriais destas variáveis de estudo. Sim, principalmente relacionado com a inteligência artificial, temos muitas ideias em cima da mesa, temos debatido e discutido, mas gostaria também... Gostaria também aproveitar o que já foi dito pelos elementos desta mesa sobre o stress, os seus domínios, os seus construtos, em que é constituído, os sintomas cognitivos, os sintomas psicofisiológicos, comportamentais. Nós, para avaliarmos o stress, temos que juntar um número de perguntas para cada uma dessas áreas, um número de perguntas para sintomas cognitivos, um número de perguntas para fatores psicofisiológicos, um número de perguntas para comportamentais. Vamos elaborar estas perguntas, fazer um pré-teste para ver se as perguntas são compreendidas pelo público-alvo para este instrumento de dados, e depois então passamos à fase da implementação para uma amostra mais representativa da população, e vamos ver como é que o questionário funciona, se ele avalia aquilo que pretende avaliar. Desta forma, é um chavão deste manual, que é como construir um instrumento que avalia aquilo que se pretende avaliar. Gostava de deixar esta nota. Muito obrigada, Dr. António. Eu não sei se os presentes querem fazer alguma sugestão de algum livro, de algum instrumento que achassem, que gostassem, que pudessem ser útil para as vossas vidas, para o dia-a-dia. Alguma sugestão que aqui os nossos autores pudessem também complementar? Posso partilhar uma preocupação que nós temos, mas sentimos dificuldade em colocá-la no papel. Tem a ver também com se quisermos aqui alguma da missão, dos valores que nos atravessa aqui, nomeadamente pela Universidade Católica, pelo Centro de Investigação, tem a ver com as populações vulneráveis. E temos alguma dificuldade pela vulnerabilidade da própria população, que é complexo. Eu lembro-me sempre de uma área que é para nós, ou que nos pedem ajuda e que muitas vezes não conseguimos responder, e já falamos sobre isto, que é da área pediátrica. Isto é muito complexo para nós, e permitam-me dizer isto, trabalhar a área da pediatria. Nós tentamos trabalhar não só com o doente, com a criança, permitam-me chamar com a criança, e também com os pais da criança. E as questões da parentalidade, as questões são para nós extremamente complexas. Temos vários estudantes a trabalharem, por exemplo, eu não queria centrar o papel da parentalidade, mas aqui especificamente, por exemplo, doentes que têm uma doença específica, em que nós estamos demasiado preparados para treinar, ou treinados enquanto equipa multidisciplinar, para tratar daquela doença, mas efetivamente saber como lidar, o autocuidado, como gerem, como é o regresso a casa, e muitas vezes como gerem estes índices de stress, estes pais, porque a criança muitas vezes não tem noção daquele impacto, e nós trabalhamos muitas vezes a pessoa, mas não conseguimos trabalhar os pais. Isto preocupa-me, porque quem precisa de ajuda para ajudar também aquela criança são aqueles pais. E nós falamos, eu dou um exemplo, nós temos 2 alunas de doutoramento que estão a trabalhar neste momento a doença celíaca. E quando nós queremos, por exemplo, eu trago aqui um exemplo muito simples, nós queremos avaliar a vulnerabilidade, não da doença, mas da vulnerabilidade da criança com doença celíaca no contexto escolar. Nós sabemos que por si só a criança já é vulnerável, portanto não há aqui grande dificuldade, não tem que medir nada, mas na verdade nós estamos a tentar perceber como é que nós avaliamos se aqueles pais, por exemplo, estão preparados. Primeiro, a escola vai adaptar ou não as dietas àquela criança. A própria escola já está, e permitam-me voltar, que já está em stress. Porquê? Porque é uma criança, é uma situação específica, como é que vão lidar? E depois aqueles pais, como é que vão escolher a escola?
como é que pensam, como é que antecipam isto? E a grande dificuldade que nós temos, e como perguntou a professora Anabela, eu vejo que a área da pediatria é, para mim, uma das áreas que tem mais dificuldade em termos de construir, termos aqui, se quisermos aqui, instrumentos que nos ajudem na clínica, mas também na prática, se quisermos aqui mais de investigação a trabalhar. É das áreas mais complexas que eu sinto realmente dificuldade. E já agora que estamos a falar do cuidar, está na moda falar da saúde mental, do autocuidado, de cuidar de quem cuida, não é? Professora Amélia, como especialista, o que é esta área em termos da avaliação de instrumentos do autocuidado? Que cuidados a ter? O autocuidado é de facto um aspecto às vezes pouco desenvolvido, mas é a charneira para podermos cuidar dos outros, não é? Quando falamos em enfermeiros e sabemos que neste momento temos enfermeiros a mudar de profissão, por exemplo, porque se sentem muito desgastados e se calhar não têm tempo sequer para se autocuidar. Quando falamos em cuidadores formais e cuidadores informais, que também eles próprios não encontram tempo ou não é dentro da centralidade dos cuidados, não veem o autocuidado como central e entram rapidamente em burnout e acabam por a falta de autocuidado interferir depois nos cuidados que não serão seguramente os melhores para com os outros. É de facto um problema que temos, mas que tem que ser gerido com as políticas de saúde também, com a educação, com várias áreas do saber. Que, aliás, eu acho que esqueci de dizer há pouco e gostava também de frisar, este livro acaba por ter aqui um cruzamento de várias áreas disciplinares também. E, portanto, eu vejo que estas questões do autocuidado encerram aqui várias dimensões, desde a política a todas as áreas disciplinares, se quisermos, em consonância. Doutor António, quer dizer algo mais sobre construir um questionário para o autocuidado? Porque o problema do autocuidado, a pessoa nem se apercebe dos limites. Médicos, enfermeiros, cuidadores, familiares, nós esquecemos de nós próprios, não é? Para cuidar do outro. O instrumento de avaliação para o autocuidado poderia ser um bom desafio para a vossa investigação e para a publicação de um bom instrumento? Seria. O autocuidado é uma coisa, é um construto extremamente importante para a nossa vida. Seria um desafio bastante interessante, complexo, pela extensibilidade do seu construto, mas seria satisfatório efetivamente conseguisse desenvolver um instrumento que avaliasse o autocuidado num todo, em todos os seus âmbitos. Muito obrigada. E estamos a chegar quase ao fim. Antes de desligarmos o micro, não sei, dava a última palavra à nossa população, usando uma linguagem nobre que está à nossa frente e que não desistiu de estar connosco. Alguém que queira fazer o último comentário? Boa tarde a todos. Já estou a ficar com sinais e sintomas de ansiedade e de stress. Falando nessa construção de questionário de autocuidado, eu chamava aqui assim, a atenção para a construção, na possibilidade de particularizarem o cuidado sujo, o cuidado menos querido dentro da população dos profissionais de saúde, que para os profissionais é mais desgastante, proporciona mais burnout, digamos assim, e como é que as pessoas se autocuidam na presença de uma alteração física que é socialmente muito exposta. Estou a falar de um doente com traqueostomia, de um doente
com feridas numa perna, num pé, portanto, algo que é muito visível. Se calhar ainda tinha mais importância a construção desse questionário para percebermos qual era o impacto, para além do autocuidado normal, o que é que ainda acarreta mais. Muito obrigada pelo seu contributo, estamos quase a terminar. Doutora Anabela, não sei se quer ter também uma palavra. Então, permitam-me que, para cumprir, eu sou rigorosa, agradecer uma vez mais aos presentes, aos autores, à professora Amélia, Dr. Paulo Alves, Dr. António Estadinha, e é muito gratificante também poder estar aqui, agradecer a todos vós que partilharam neste momento de fim da tarde. Bem-ajam e cuidem-se do autocuidado, lidar com o stress. O stress faz parte da vida, temos é que aprender a lidar com ele e, portanto, aprendam a lidar com essas estratégias que todos nós temos, não somos únicos. Bem-ajam, cuidem de vós para poderem também depois cuidar dos outros quando precisarem. Bem-ajam a todos, uma salva de palmas para